vamos falar um pouquinho sobre a pré-história. A aula destinada ao 6º ano vai tratar do surgimento da espécie humana e dos períodos da pré-história. Como e onde surgiu a espécie humana? Bem, segundo o cientista Charles Darwin, que fez suas pesquisas no século XIX, a espécie humana surgiu a partir de transformações que hoje a gente sabe que são mutações genéticas. Na época dele não havia estudos de DNA e gene, então ele afirma que essas transformações deram origem a outras espécies. E a espécie humana teria surgido de mutações, ou seja, transformações da evolução aí dos primatas, né, dos macacos. A teoria do Darwin é chamada de darwinismo ou evolucionismo. Ela tem como principais ideias a ideia de que uma espécie pré-existente deu origem a outras, né, através dessas transformações, mutação e evolução, surgimento de outras espécies, e isso demorou milhares de anos para acontecer. Apenas as espécies mais fortes e resistentes sobreviverão ao meio ambiente e às suas mudanças, porque o meio ambiente ele vai mudando e nem todas as espécies conseguem sobreviver. Hoje temos o exemplo de animais que estão em extinção, como o urso polar, por exemplo. Né? Nós vemos aí um exemplo também da seleção natural, que é essa ideia de que as espécies mais fortes sobrevivem, aí na girafa, né? As girafas de pescoço mais longo conseguindo mais alimentos e as de pescoço mais curto chegando à extinção. A espécie humana surgiu da evolução de mutações sofridas pelos primatas e então. Darwin nunca afirmou que o homem veio do macaco, né? Existiriam ancestrais comuns ao ser humano e aos macacos, e o ser humano, então, foi surgindo a partir de várias espécies que vão surgindo ao longo de milhares de anos. Mas não podemos dizer que o ser humano é um parente distante dos macacos. Então, a teoria do Darwin ficou conhecida como darwinismo ou evolucionismo. Os cristãos na época acreditavam bastante na Bíblia. Bom, e muitos acreditam até hoje. Na Bíblia, a partir da Gênese, nos conta que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Adão foi o primeiro homem, Eva a primeira mulher e nasceram tal como nós somos hoje, não parecidos com os macacos. Daí que as ideias do Darwin foram bastante rechaçadas, ironizadas, satirizadas pelos cristãos na época em que Darwin viveu, século XIX. Daí a charge do Darwin aí num corpo de macaco. A ciência, ela foi buscando aí o estudo dos fósseis, de plantas, de animais, de humanos, e hoje a ciência, ela tem essa espiral, ela diz que as espécies surgiram de acordo com essa espiral que vocês estão vendo. A formação da Terra, de 4,6 bilhões de anos atrás, os primeiros animais aí que surgiram, que foram os peixes, antes dos peixes, as algas e bactérias, né? Depois os anfíbios, os répteis maiores, como o dinossauro, que desapareceu muito antes dos seres humanos, né? Filmes aí com dinossauros e seres humanos são ficções, tá? Depois os mamíferos, macacos, grandes mamíferos como o mamute, que também foram desaparecendo porque não se adaptaram ao meio ambiente. E aí as várias espécies que deram origem ao gênero Homo, que quer dizer homem, né? Que é a nossa. A periodização da pré-história, ela é uma coisa bastante discutida na história, né? Para melhorar assim o ensino, ser mais didático, dividimos em 3 períodos. Paleolítico, 2,5 milhões de anos atrás, quando surgem os hominídeos, que são os intermediários entre os primatas e o homem. Até 10.000 a.C., ou 12.000 anos atrás, né? Nós estamos em 2020. Neolítico, 10.000 a.C. até aproximadamente 6.000 a.C. Idade dos metais, 6.000 a.C. até aproximadamente 3.000 a.C. Como eu disse, há muitas controvérsias, né? Porque nós nos baseamos aí pela questão do modo de vida, da tecnologia, da técnica que esses povos tinham.
mas isso não aconteceu ao mesmo tempo em todos os lugares, né? Então é bastante polêmica essa periodização. É só para realmente facilitar o ensino, tá? Os fósseis mais antigos, como o Australopithecus, que deu origem às várias espécies de Homo, que é a nossa espécie, eles surgiram na África. Então, daí se dizer que a África é o berço da humanidade. Bom, se todos descendemos de africanos, então não haveria nem por que ter racismo, né? O DNA, o gene, aliás, o gene, ele é o único, né? Para a espécie humana. Observando essas imagens, né, todas elas se referem à pré-história. Chama a atenção do desenho dos Flintstones, né, os Flintstones aí que tem carros, cinema, televisão, né, isso é algo próprio do nosso modo de vida e não da pré-história, né. Então também é uma ficção, né, mas é uma ficção assim que é bastante criativa, né. As duas outras imagens do lado dos Flintstones nos mostram aí basicamente a reconstrução do homem e da mulher na pré-história, né? Mais parecidos aí com os primatas, muitos pelos no corpo, ainda cérebro que era menor do que o nosso, estatura também, né? E as imagens de baixo, elas nos dão uma pintura feita em paredes, uma aldeia e outra aldeia do lado. E comparem as duas aldeias. Olha o modo de vida de uma e de outra. Onde é que há mais técnica? Né? Onde é que há mais recursos? Tá certo? Então, aí se a gente comparar isso, a gente vê que o Paleolítico, período que o homem ainda não sabia plantar, período que o ser humano não tinha aí muita técnica, os primeiros australopitecos e hominídeos, né, o mesmo gênero Homo, comiam pequenos animais, caçavam pequenos animais, comiam raízes, apanhavam frutos das árvores, né, a coleta de frutos, tá? Essa aldeia aí de baixo é uma aldeia do Paleolítico. As tendas ou barracas são feitas de peles de animais com madeira, ossos, né? Porque utilizava-se tudo do animal. Eles estão assando a carne, usavam os ossos como objetos, usavam as peles como roupas para essas estruturas aí das barracas, né, dos acampamentos, certo? Os instrumentos eram feitos de pedra lascada, uma pedra batida na outra, ou seja, uma pedra cheia de saliências, né? Eram feitos também de ossos, os ossos aí que a gente vê nos Flintstones, que serviam como enfeites para colocar no cabelo, mas poderiam servir de armas também, ossos maiores, né, mais pesados. Eram feitos pequenos machados, lanças, pedras cortantes que tinham a função de faca, né, e isso servia para a sobrevivência. Eles coletavam árvores também. Período paleolítico também, é importante a gente dizer que os seres humanos, eles, como não tinham recursos, eles não plantavam, eles não sabiam muito bem aí como modificar o seu ambiente para garantir a sobrevivência, eles eram nômades. O que é isso? É quem não tem um lugar fixo para viver. Sempre que os recursos faltavam, eles estavam procurando um novo local para viver. Então, estavam sempre migrando, né? Por volta de 200 mil anos atrás, imagina-se que foi o Homo erectus, uma das espécies de Homo, né, que a gente não tem certeza, descobriu aí como produzir o fogo, que foi descoberto aí a partir da fricção entre as pedras lascadas, elas produzem faísca. Com a descoberta do fogo, os seres humanos passaram a aquecer-se, iluminar o ambiente, espantar inimigos, tais como animais selvagens, e os seres humanos mesmo, né, que queriam pegar o que eles tinham, e também descobriram por acaso que a carne cozida, né, então o cozinhar da carne era melhor para a saúde, era melhor para a digestão, para a mastigação, né, e começaram a cozinhar a carne. Então, o fogo foi uma verdadeira revolução, ou seja, uma mudança profunda na vida dos seres humanos. O fogo também permitiu que eles se abrigassem em cavernas. E nas cavernas, eles começaram a fazer essas pinturas que vocês veem aí em cima.
são chamadas de pinturas rupestres, pinturas nas paredes, nas pedras, né, que os homens da pré-história, do período paleolítico, faziam. Normalmente as cenas eram de caçadas porque eles imaginavam que atraíam a caça desse jeito. Alguns defendem essa teoria e outros historiadores defendem que eram caçadas porque era a atividade principal para eles mesmos. O período neolítico, que foi de 2.000 anos atrás, ou 10.000 antes de Cristo, até aproximadamente 6.000 antes de Cristo, alguns falam em 4.000 antes de Cristo, ele vê aí grandes transformações, né? O planeta Terra tinha passado pela era glacial, muitos grandes animais desapareceram, né? Caíram em extinção. Muitos grupos passaram a viver perto de rios, né? E nos rios tinha mais plantas, né, para se comer, plantas comestíveis. E provavelmente as mulheres perceberam que, jogando a semente, ela germinava e dava origem a uma planta comestível. Então, a descoberta da agricultura, do cultivo das plantas, foi realmente uma verdadeira revolução na vida dos grupos humanos, fazendo com que o ser humano se fixasse à terra, né? Isso se chama sedentarização. Sedentário ao contrário de nômade, né? Sedentário fixo em um só local, né? Não fica mais migrando sempre que acabam os recursos. E nem dava mesmo, porque eles precisavam cuidar desde o plantio até a colheita. Não dava para sair e ficar procurando outro lugar para viver. Durante muito tempo, houve a caça e o cultivo de plantas, certo? Com essa questão da sedentarização, os objetos se tornaram mais elaborados, feitos de pedra polida, que é a pedra lisinha, como pás e foices, por exemplo. A cerâmica foi descoberta que foi descoberto que a cerâmica ela era boa para armazenar os grãos, ela conservava. Então surgiram os potes de cerâmica, vasos de cerâmica, e as roupas começaram a ser confeccionadas, a tecelagem, linho, né, em alguns locais, algodão em outros locais. Então surgem as primeiras roupas, né? Então olha as mudanças que estão acontecendo no período neolítico na vida do ser humano. Com o tempo ele passa também a domesticar animais e aí que ele deixa de ser caçador. Então nada aconteceu assim da noite para o dia, né? Você vê embaixo uma aldeia do neolítico, você vê no centro mulheres fazendo a tecelagem, você vê também pessoas fazendo os vasos de cerâmica, as cabanas aí de palha e de madeira aí são mais resistentes. Existe agricultura e já a domesticação de animais, diferente daquela primeira aldeia que nós. A idade dos metais é uma subdivisão do período neolítico. Descobriu-se como fazer uso do cobre, depois do bronze e do ferro, certo? Esses metais, eles deixavam os objetos mais resistentes, duradouros, e as armas de ferro muito mais potentes contra os inimigos. Então, deu vantagens na guerra aí para muitos povos. Essas mudanças não se deram ao mesmo tempo em todos os lugares, né? Então, nós vemos aí que essa periodização ela é bastante controvertida por conta disso, né? Então, em muitos lugares ainda vai estar no período paleolítico, outros já no neolítico. A transição aí também de um período para outro ela é muito grande, então por isso essa controvérsia aí na questão da periodização da pré-história. Sem falar no preconceito, né? Pré-história, antes da história. Porque esses povos não teriam escritas, né? Que os historiadores consideraram desse jeito. Porém, isso é um preconceito. A arqueologia descobriu aí, mais ou menos, né? Quer dizer, tem as suas limitações, mas como viviam esses seres humanos na pré-história. Lembrando aí que os hominídeos, eles viveram no período paleolítico. Quando entra o neolítico, já existe a nossa espécie, que é o Homo sapiens, tá certo? Muito obrigada. Quaisquer dúvidas, deixem comentários, tá? Mandem mensagens. Estamos à disposição para isso.